Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí no Salmos 19. Muito bom estar com todos os irmãos aqui para a gente cultuar o nosso Deus. Salmo de número 19. Uma alegria rever eu estar com o pastor Reginaldo, com a pastora Marcilene. As trufas estão de volta aí. Seu pós-culto não será mais amargo, só do café sem açúcar, né? Uma alegria ter nossos irmãos conosco, né? Salmo 19. Hoje eu vou pregar com 2 Bíblias. Amém. Amém? Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Salmo 19, do verso 1 ao verso 6. Antes de lermos, eu quero ter uma palavra de oração com os irmãos. Se você puder ficar em pé para a gente orar e ler a palavra, eu agradeço. Obrigado. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez até esse momento aqui. Pelo momento do louvor, pela palavra inicial, que fala da bênção da comunhão, de estar juntos. Obrigado pela vida das crianças que ministraram ao Senhor através da dança. Obrigado, Senhor, por cada irmão que abençoou a sua casa, Deus, com a sua contribuição. Obrigado por tudo. Agora, Senhor, eu quero colocar nossa vida diante de Ti mais uma vez e pedir graça. Porque, Pai, nós iremos ler a Tua palavra. E se o Senhor não for conosco nessa exposição, nós não iremos entender muita coisa. Eu peço que aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja, enquanto eu falo, Pai, que o Senhor vai fazendo aquilo que é a sua parte, que é convencer, que é abrir os olhos dos nossos corações, que é nos abençoar, Senhor, com a revelação da Tua palavra. Ministra, Senhor, em nome de Jesus. Leva cativo o nosso entendimento, Pai. Que todo e qualquer tipo de distração seja neutralizada agora em nome de Jesus. E que a Tua palavra possa encontrar lugar nas nossas vidas. Nós oramos. Amém? Ainda de pé, vamos ler do verso 1 ao verso 6 do Salmo 19. Amém? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra. Vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Até aqui, pode sentar. Agora, eu disse para vocês que eu trouxe 2 Bíblias. Eu gosto muito de ler essa Bíblia aqui, de fazer as minhas devocionais com ela. Quem me deu essa Bíblia não está mais entre nós. O Senhor a tomou para si. Na verdade, essa Bíblia aqui é uma herança, né? Uma herança. Uma amada ovelha partiu para o Senhor e os filhos falou: pastor, toma a Bíblia da minha mãe para você. Uma bênção, essa Bíblia tem sido uma bênção na minha vida.
E eu gosto de ler também a Bíblia Viva. Essa é uma Bíblia parafraseada. Para as nossas devocionais é interessante. E durante toda essa semana eu li o Salmo 19 e estava pensando sobre ele. E eu queria ler também, mantenha a sua Bíblia aberta aí, o Salmo 19. Pode desligar para mim, por favor, mano? Eu vou ler o Salmo 19, mas nessa versão do pastor Eugênio Peterson, que é a Bíblia a Mensagem parafraseada, uma versão mais poética ainda do que é o Salmo 19 nas nossas versões, que já é uma poesia. Então está escrito assim, se você quiser acompanhar na sua Bíblia para você ver a diferença e tentar fazer link, está escrito assim: a glória de Deus viaja pelos céus. Na nossa versão que lemos diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então aqui ele diz: a glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus são expostas no horizonte. A senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs. E o professor Anoitecer leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas, sua voz não é gravada, mas o seu silêncio enche a terra. E mesmo calada, é a verdade de Deus propagada por toda parte. Deus fez uma enorme cúpula para o sol, uma cúpula gigante. O sol da manhã é um jovem recém-casado que ressalta do leito nupcial. O sol nascente, um atleta correndo para uma linha de chegada. É assim que a palavra de Deus atravessa os céus, desde o nascer até o pôr do sol, derretendo o gelo, estorricando os desertos e aquecendo os corações para a fé. Verso 1 ao verso 6 do Salmo 19, na Bíblia parafraseada, a mensagem. Uma poesia que quando você, talvez no primeiro momento, você não consiga compreender o link, a relação de uma versão com outra. Mas quando você começa a ler em oração, meditando, você consegue compreender, e não apenas compreender, mas contemplar as verdades, mesmo nessa linguagem tão diferente daquela que nós estamos acostumados. As meninas apresentaram uma dança ao Senhor, ministraram uma música do pastor Lucas, uma poesia que reflete a veneração ao Deus Criador. Nós estamos muito acostumados, e não há problema nisso, em olhar para o Deus Salvador. Quem é Deus? Deus é aquele que salva. Deus é aquele que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Deus é aquele que nos cura. Deus é aquele que abre portas. Mas Deus não é só isso. Deus é Criador. Deus é santo. Deus é belo. Deus é grande. Quando nós exaltamos ao Senhor, do ponto de vista daquilo que é efetivo e que Deus recebe, Ele recebe mais uma exaltação quando nós o exaltamos pelo que Ele é do que pelo que Ele faz ou fez. Uma canção, inclusive, de um pastor de Goiânia, que diz: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Na mesma linha da declaração do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque a nossa relação com Deus não pode estar fundamentada apenas por aquilo que Ele faz. Eu não posso enxergar Deus apenas como médico, como ajudador. Deus é muito mais do que todas estas coisas, Então, na contemplação, o pastor Lucas, ele exalta a harmonia que há na criação. Não sei se você prestou atenção na letra, mas eu vou declarar ela para você. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta,
e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Essa primeira parte da canção eu queria me prender. Porque ele está olhando para o cosmos, para a perfeição, para a harmonia que há na criação. E ele está dizendo, quem fez isso com tanta perfeição? Quem fez isso, né? É belo, irmãos. A contemplação, o pôr do sol, que coisa linda, que coisa extraordinária, que conexão das cores e de tudo. Bendito seja o Deus que fez todas estas coisas. O maior pintor do mundo, o maior escultor, o maior artista que já existiu é o nosso Deus. Essas perguntas do pastor Lucas na canção nos fazem pensar e perceber o quanto o nosso Deus é criativo, o quanto o Criador é inteligente, inspirado. Muitas vezes nós admiramos a arte da Renascença, né? De Da Vinci, de Michelangelo. Nós admiramos as artes nacionais de Tarsila do Amaral, de Portinari. Nós olhamos para o trabalho desses artistas e os celebramos. É fera mesmo. Os caras são fora da casinha. São extraordinários porque eles fazem leitura do seu contexto e conseguem aplicar isso no quadro. Isso celebramos. Um quadro desses artistas citados, nenhum de nós aqui teremos condição de comprar. Efetivamente, porque é muito caro. Olha o valor que nós damos. E é isso mesmo, não está errado, irmãos. Mas nós não celebramos ao Supremo Artista, né? Que não pintou numa lona, numa placa, no tecido, mas criou, construiu, com a sua palavra fez que tudo passasse a existir. Então, muito para além dos quadros desses artistas mais meros mortais, porque nós não começamos a olhar para aquilo que Deus fez e não o celebramos por isso. E a resposta desse porquê é porque nós não contemplamos a sua arte. Quando eu vejo um quadro que eu não conheço, eu fico impactado. Por que nós não ficamos impactados com a grande arte, a obra-prima do Senhor? Porque nós não contemplamos a sua arte. Qual foi, nesse sentido, a última vez que você olhou para o cosmos, para o céu, para a relva, para a natureza, na mesma perspectiva que o pastor Lucas olhou como sugeriu na sua canção? Olhar para todas as coisas perguntando como que se deu, quem fez, como foi. Todas essas questões estão relacionadas com o texto que nós acabamos de ler aí no Salmo 19, Salmo de Davi, né? Percebe como as músicas são diferentes das dos nossos dias? As nossas músicas nós cantamos a um Deus que vai fazer a gente vitorioso, né? A um Deus que vai nos colocar no braço e vai nos dar descanso. Davi compõe músicas que exaltam o Criador, que exaltam o Deus que fez todas as coisas. Então, o Salmo 19 louva ao Senhor por seu grande presente à humanidade, por sua grande arte, que é a criação. E aqui não tem nada a ver com a criação do Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, né, que é uma bela arte. Mas aqui tem a ver com a criação, efetivamente, do homem, né? E na leitura desse texto, na explanação, na narrativa de Davi, nós vamos ver que o propósito de Davi de escrever a criação de Deus, ou a forma como que Deus faz a relva, a natureza, acaba o revelando. A arte de Deus, Deus é revelado. E eu queria pensar sobre isso com os irmãos, sobre esse Deus que se revela. Você pensou, Deus que revela, levanta alguém e revela alguma coisa para você, né? Não, irmãos, Deus ele se revela. E aí, nessa perspectiva, eu queria pensar sobre dois pontos. O
primeiro é sobre esse ponto que eu tenho tanto falado com vocês, que é a necessidade da contemplação. A revelação de Deus, ela se dá para aquele que contempla. E contemplação tem a ver com observar, né? Com admirar, com apreciar. E não é só olhar e sair. É concentrar, tem a ver com encantamento, quando você para e na admiração você não consegue sair daquilo. Contemplação tem a ver com isso. É o ato de concentrar longamente a vista, a atenção em algo, né? Na contemplação, nós meditamos sobre aquilo que estamos contemplando. Nós refletimos sobre aquilo que nós estamos contemplando também. Na filosofia, a atitude contemplativa tem a ver com alguém que mira um objeto ou um ideal com o intuito de conhecê-lo em sua essência, na sua verdade. Então é um olhar investigador. A contemplação é um olhar investigador. Ela acaba nesse sentido levando ao conhecimento. E a gente percebe que Davi é alguém que contempla o universo. É alguém que contempla os céus. Porque ele diz no versículo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Capítulo 19, verso 1, não é isso que está aí? O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Como Davi chega a essa conclusão? Pela via da contemplação. Amém? Todo mundo está me entendendo? Ele contempla os céus. Ele olha para os céus. E na contemplação do céu, ele percebe a glória de Deus. Ele percebe Deus criando, fazendo. Céus, firmamento, né? Tem a ver com esse ambiente, a morada das estrelas, o universo, a atmosfera, enfim. O pastor Hernando Dias Lopes diz que o firmamento tem a ver com o cosmos, de modo geral, né? Com a natureza também, não apenas aquilo que está no alto. Então o salmista no verso 1, ao contemplar os céus, ele percebe a glória de Deus. Ele percebe a beleza do trabalho das mãos do Senhor. E eu vou ler de novo o verso 1 ao verso 4 da minha Bíblia, parafraseada aqui, tranquilo. Na contemplação de Davi, ele percebe que a glória de Deus viaja pelos céus. Na contemplação, ele percebe que as obras de arte de Deus estão expostas de horizonte, né? Estão expostas no horizonte, de uma ponta a outra. Quando ele faz um olhar geral, ele vê de alguma forma a glória de Deus, a mão do Senhor. A Senhora Alvorada, né, como nós lemos, ministra aulas todas as manhãs. Na contemplação de cada manhã há lições. Digam os cientistas, né? O professor, anoitecer, leciona no curso noturno. A contemplação das estrelas, das constelações, das nebulosas. Suas palavras não são ouvidas, sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, a verdade de Deus é propagada por toda parte. Quando nós contemplamos o céu, o firmamento, o cosmos, a natureza, de alguma forma nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz do Senhor, né? Isso é muito sério. Hoje a gente estava na classe de catecúmenos conversando com a Paulinha, né? Os irmãos que vão passar pelo batismo. E nós estávamos falando do mandato cultural, a teologia do mandato cultural. Para que Deus criou o homem? Do ponto de vista do serviço. Quem sabe? Está lá em Gênesis. Deus criou o homem, Deus criou primeiro o jardim.
Depois criou o homem e colocou o homem no jardim para quê? Cuidar do jardim. A mulher nem havia sido criada ainda. Deus criou o homem para cuidar do jardim. Diga comigo, cuidar do jardim. Cuidar da natureza, irmãos. A gente acha que é uma luta, né? Às vezes política, essa questão da ecologia, mas isso é muito espiritual, irmãos. Eu até brinquei com a Paulinha assim, os irmãos da mineração aí, tá tudo em pecado, né? Destruindo aquilo que Deus construiu, né? Deus mandou vocês cuidar, vocês estão furando as rochas por aí, né? Que o marido dela trabalha lá na mineração. Brincadeiras à parte, isso é uma realidade. Ao invés de cuidar da natureza, o homem está destruindo. Ao invés de realizar uma ordem de Deus, que é cuidar do jardim, o homem está. Nós falávamos sobre isso, mas eu chamo sua atenção de novo para essa importância da relva, da natureza, do universo, né, do cosmos, do mundo. Nós podemos e conseguimos enxergar Deus nisso. A gente vai ver como isso é importante. Porque essas coisas revelam Deus, revelam divindade. Nós vamos falar sobre a revelação geral de Deus já, nesse mesmo contexto. Então, o que essa palavra tem para a nossa vida nessa noite, pastor? Deus está querendo chamar a minha e sua atenção para pararmos, para olharmos e para contemplarmos. Sabe, irmãos, tem hora que o negócio aperta. E aí o que a gente faz para aliviar? Nós nos retiramos para o meio do mato. O que a gente faz no meio do mato? Quando eu vou no monte, eu contemplo mais do que eu oro. Eu paro, não tem barulho. Barulho é do vento, ou de algum animalzinho lá. E a gente vê aquele céu, e a gente começa a olhar para aquilo, como que Deus envolve a nossa vida nessa contemplação, né? Então pare, olhe, contemple, porque na contemplação você verá o quanto Deus é glorioso. E como que tudo quanto Ele faz é perfeito. O salmista diz, elevo meus olhos para o monte. Contemplação. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está olhando para a magnitude, impressionado para o monte. E ele está pensando em quem criou aquele monte. Ele está dizendo, meu socorro vem do Senhor que criou esse monte. Entende? Na contemplação nós temos respostas de Deus. Nós temos acalentos. Nós temos paz. No Salmo 18, verso 30, na nova tradução da linguagem de hoje, diz que tudo o que Deus faz é perfeito, né? Ele é perfeito em tudo que Ele faz, Ele cumpre o seu propósito. Então pare, olhe, contemple, pare, inspire e respire. Porque na agitação, na correria, na loucura, não há contemplação. E se não há contemplação, não há revelação de quem é Deus. Se não há revelação de quem é Deus, só há desespero. Há necessidade de pararmos sim, irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Contemplação. Deus se revela na contemplação. Quando eu viajo à noite, às vezes apago os faróis. É claro que numa zona confortável, segura, né? E fico olhando para os céus. Quando a gente está na cidade, a gente acha que as estrelas cadentes, né? Esses riscos no céu são raros. Mas na verdade, quando você para o carro no meio da estrada e apaga a luz, aquele breu, o que mais você vê esses negócios. Quando você está lá na fazenda, na roça, e sai de perto da luz o tempo todo, né? Você fala, rapaz, esse negócio só cai aqui, não cai lá na cidade, não. Primeiro, porque na cidade é iluminada, e segundo, porque na cidade nós não contemplamos. Nós não olhamos para o firmamento. Não sabe, irmãos, nós estamos precisando olhar mais para o céu. Nós estamos perdendo as aulas da Senhora Alvorada e do professor Anoitecer, como nós lemos no verso 6. E essas aulas são as que nos revelam o quanto Deus é poderoso. Amém? Não dorme não, irmãos.
Deus se revela na contemplação. Eu queria pensar nesse sentido sobre a doutrina da revelação geral de Deus. A gente sabe que existe a revelação geral e a revelação específica. A revelação específica, na revelação especial, é quando Deus se revela por nós, quando nós lemos a palavra, quando nós temos uma experiência transcendente, mítica com Ele. Então, normalmente, a revelação especial, ela se dá por meio da fé, da religião mesmo. A revelação geral, não. A revelação geral fala de um Deus que se revela a todo o que existe, apesar de perspectivas religiosas. Deus se torna conhecido a todos os que existem. É isso que diz da doutrina da revelação geral. Então, a revelação geral se refere às verdades gerais que podemos aprender sobre Deus através da natureza. E de acordo com o texto que nós lemos, Salmo 19, do verso 1 ao verso 2, a existência e o poder de Deus podem ser vistos claramente através da observação do universo. Quantos ateus se converteram nas suas pesquisas? Tem uns duros, né? Mas o doutor Adalto Lourenço, que também é pastor, faleceu ano passado, um químico, se converteu nas suas pesquisas com relação aos átomos e todas essas coisas, né? E aí você pode pesquisar lá, doutor Adalto Lourenço, tem vídeos, tem pregações, tem muitos livros dele, um cientista, né? Que foi apaixonado por Jesus, porque Deus se revelou a ele, no primeiro momento, pelo cosmos. Para ele, a Bíblia era um livro de homens, né? Escrito por mão de homens, que não tinha valor nenhum. Mas quando ele partiu para as suas pesquisas, ele foi convencido na contemplação de micro-organismos, de que existe um Deus todo-poderoso, de que aquilo não foi obra do caos, de uma explosão, ou de nada nesse sentido. Então, a existência, né, e o poder de Deus podem ser vistos claramente através da observação do universo, da contemplação. A ordem, os detalhes, as maravilhas da criação fala da existência de um Criador poderoso e glorioso. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, você pode até dar uma olhada nisso aí. Quando ele fala aos homens maus, pecadores, que estão distantes do Senhor, ele diz, não tem possibilidade de justificativa. Deus se revelou a vocês. Olha o que ele diz no versículo 20. Vamos ler esse texto juntos? Romanos, capítulo 1. Versículo 20, lá no Novo Testamento. Porquanto, versículo 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, é percebida desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Paulo está dizendo que Deus é percebido por sua criação, de modo que os homens, por causa disso, são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, na contemplação eles perceberam Deus, apesar disso não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha que coisa! Os homens, como diz Paulo, tiveram a oportunidade de conhecer Deus por aquilo que Deus criou, mas eles rejeitaram esse conhecimento por causa dos seus duros corações. Mas o texto deixa claro que Deus se torna
conhecido, na perspectiva da revelação geral, por aquilo que Ele criou, por aquilo que Ele fez. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos ensina que o poder eterno e a natureza de Deus claramente, são reveladas naquilo que Deus faz, são percebidas naquilo que Ele cria. Com esses dois textos em mente, Salmo 19, Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. Talvez uma definição de revelação geral seria a revelação de Deus a todas as pessoas, em todos os momentos e em todos os lugares, que prova que Deus existe e que Ele é inteligente, poderoso e transcendente. A gente, no nosso pequeno grupo, sugerimos a leitura do livro chamado Fator Melquisedeque. E o Fator Melquisedeque é um livro que fala justamente sobre a revelação geral de Deus para todos os povos, línguas e nações. As pessoas percebem na natureza a divindade. A gente tem que tomar cuidado com a filosofia panteísta, porque é um extremo. No panteísmo, tudo é Deus do ponto de vista do cosmos. Mas nós não cremos que as coisas criadas pelo Senhor são divindades. Nós cremos que as coisas criadas pelo Senhor revelam que Deus é poderoso. E aí eu chamo a sua atenção de novo para o texto que nós lemos, eu já estou encerrando. Depois de todas essas falas, pense novamente sobre esse texto. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Torna conhecida a glória de Deus. Percebe? Quando nós olhamos para o cosmos, para a existência, para a natureza, quando nós olhamos para o próprio homem, nós vemos o poder de Deus, o quanto Deus é poderoso. O texto fala sobre isso. Verso 3 e verso 4 aqui, na minha versão parafraseada. Suas palavras não são ouvidas, sua voz não é gravada, não há discurso. Mas mesmo calada, a verdade de Deus é propagada por toda a parte. Na contemplação, quando nós olhamos para o cosmos, quando olhamos para o céu, contemplando, refletindo, concentrado, procurando respostas, Deus vem e se revela, e fala, e move sobre o nosso entendimento. Deus e sua glória são conhecidos de todas as nações. Deus e sua glória são conhecidos de todas as nações. Então, a revelação geral, falando apropriadamente, é essa clara exibição que Deus faz da sua glória e poder nas obras da criação. Considerando Romanos capítulo 1, os pecadores podem resistir e podem negar essa revelação geral, mas não podem escapar dela, porque toda a natureza, em todo o tempo, grita a existência, o poder e o esplendor de Deus. Inclusive tem um texto que diz que não somos apenas nós que estamos na expectativa do retorno do Senhor, Diz que a natureza, a criação, anseia, tem expectativa pela redenção. Que coisa louca, Você vai tratar a natureza diferente de hoje em diante. Sim ou não, irmãos? Amém, irmãos? Precisamos, irmãos, Os pecadores resistem, mas elas estão ali. Eles podem fechar os olhos, tapar os ouvidos, mas a revelação geral continua evidente ao redor de todos eles. Então, na contemplação, apenas o insensato acha que não há Deus, Mas Deus está em todos os ambientes. Eu concluo aí com a leitura do verso 6, novamente, na minha versão parafraseada. É assim que a palavra de Deus atravessa os céus,
desde o nascer até o pôr do sol, derretendo o gelo e estorricando os desertos, aquecendo os corações para a fé, na contemplação. Talvez você fale assim: poxa, pastor, eu vim aqui porque eu estou cheio de problema. Eu quero que o Senhor olhe para resolver os meus problemas. Faça a contemplação, irmãos. E a paz que excede todo entendimento invadirá a sua alma, a sua vida. Talvez o seu problema, inclusive, seja esse: falta de paz. E a solução não está na minha oração. Na verdade, irmãos, eu não sei se a gente pode fazer muita coisa pelo outro, nesse sentido. Do ponto de vista, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é tipo assim: eu sou pastor e a Emily está doente. Ela fala: pastor, pelo amor de Deus, eu estou doente, eu estou com uma pressão alta. Aí o que eu vou fazer? Hã? Vai, irmãos. Vocês estão crentes demais, hein? Vai no médico, irmão. Procura o cardiologista. Eu sou pastor, não sou cardiologista, né? Vou orar, irmãos, mas eu não posso fazer com que a Emily dependa da minha oração para ser curada de algo que o profissional está aí para isso. Então, irmãos, às vezes o seu problema é espiritual. E eu vou fazer assim: vou orar para você ficar melhor espiritualmente? Vai no médico. Vai a Deus. Vai naquele que pode renovar a sua força. Vai naquele que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vai naquele que pode esclarecer no seu coração aquilo que você precisa. Procure Deus, né? Me largue, me abandone, deixe de depender de mim, porque eu não posso fazer nada por você, irmãos. A única coisa que eu posso fazer aqui é anunciar a palavra, e eu só faço isso. Quem convence, quem vai trazer essa palavra, entendimento no seu coração, não sou eu não, irmãos. É Deus. Se você está entendendo essa palavra, eu não tenho nada a ver com isso. É o Senhor que está trazendo ela ao seu coração, que bênção. E se você não está entendendo, eu também não tenho nada a ver com isso, irmãos. Meu papel aqui é de transmitir a palavra do Senhor. Entende? Então, pare, reflita, pense, olhe para o Senhor, né? Através desse, meu Deus do céu, né? Vai para um retiro espiritual, mas não aquele retiro espiritual que tem um monte de gente orando por você. Lá em Anápolis tem um ambiente, você paga um valor pequeno, e a única coisa que você vai ter lá é um almoço, o lanche e a janta. E o seu quartinho fechado lá. É uma mata segura, fechada, né? Bonito, jardim cuidado. A gente vê no Antigo Testamento que todos os palácios tinham jardins. Qual que era a função de jardim naquele contexto? Contemplação. Tem uma canção do David Keeler, né? Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. O secreto, irmãos. Está faltando secreto. Está faltando individualidade entre você e Deus, entre eu e Deus, irmãos. Isso que é espiritualidade. Isso aqui é uma bênção, é comunhão. Eu quero estar em comunhão com vocês o tempo todo. Mas espiritualidade saudável é quando o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus. Entende? Contemplação. Que o Senhor possa falar mais ao nosso coração. Domingo que vem, o seminarista Vitor, lá de Valadares, vai ministrar a palavra. E no outro domingo, nós vamos falar sobre a segunda parte desse texto, que é sobre a revelação específica de Deus. Vamos ficar em pé. Queria chamar o pessoal do louvor. Nós vamos declarar uma canção nesse contexto. Enquanto nós cantamos essa canção, pede para o Senhor ministrar sobre o seu coração. Pede para o Senhor te ajudar a enxergar Deus dessa forma. A beleza da santidade de Deus. Né? Ah, meu irmão, quando eu vi a Adriana pela primeira vez, oh glória, eu parava. E eu ficava olhando. Cada vez que eu olhava, eu via mais coisas que eu achava bonito, belo, né? E eu fiquei contemplando. Então aí,
Não sei se ela me contemplou muito não, mas eu contemplei ela muito. Contemplar Deus é assim, porque a nossa relação com Deus deve estar relacionada a essa área do romance também, irmãos. Do romance. Já disse várias vezes para vocês aqui do pastor Luiz Cláudio, lá do Rio, que toda vez que ele ia ter o tempo de oração dele, ele forrava um tapete bonito, colocava umas luzes, umas velhinhas lá de cheiro. Pastor da Assembleia de Deus. Colocava as florzinhas, colocava a melhor roupinha dele lá e falava de madrugada, né? Porque de dia com os meninos não dá. Senhor, estou pronto para o nosso momento. E ele falava das experiências que ele tinha com o Senhor. Entende? Entende, irmãos? O que nos falta? Não é acessarmos a presença dele para pedir. Não é se tu é Deus. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Se tu é Deus, o Senhor vai fazer isso. Que é isso, irmãos? É só você olhar para o céu que tu vai ver que Ele é Deus. Que Ele será sempre Deus. Feche seus olhos.